Fala galera, esse é Investidores Universitários e hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e seguir a gente lá no Instagram. A reserva de emergência nada mais é do que um dinheiro que você vai deixar guardado em algum lugar muito seguro para que caso você tenha algum problema, perca o emprego, ou caso você for empreendedor, se a sua empresa tiver algum problema, venha à falência, você tem alguns meses guardados de dinheiro para poder ter uma tranquilidade maior e pensar no que você vai fazer daqui para frente. Mas afinal, quanto tempo eu vou deixar guardado ali de dinheiro na minha reserva de emergência para realmente estar seguro contra qualquer problema que venha acontecer? Isso vai depender muito do seu estilo de vida. Então, por exemplo, se você tiver um emprego muito estável, por exemplo, um funcionário público, você não precisa ter uma reserva de emergência muito grande, porque tem uma alta estabilidade o seu cargo, entendeu? Já se você for um empreendedor, por exemplo, e a sua renda ela vai variar muito conforme os meses vão passando, é mais interessante que você tenha uma reserva de emergência mais longa para que você possa ter uma tranquilidade maior. Caso tenha qualquer problema, você possa escolher com mais calma o que você vai fazer a seguir. Certo, então eu já entendi que eu tenho que ter uma reserva de emergência, mas que tipo de investimento que eu vou escolher para fazer minha reserva de emergência? Bom, lembra lá dos vídeos de investimentos da série que a gente estava fazendo? O card vai estar aqui em cima para quem ainda não viu. A gente analisava os investimentos sempre em 4 fatores, né? A rentabilidade, o risco, a liquidez e a tributação, certo? A gente tem que priorizar algum desses fatores em detrimento de outros. Então, por exemplo, pensando somente em reserva de emergência, o que é mais importante para a gente? A rentabilidade ou a segurança do investimento? Com certeza é a segurança, certo? Porque eu preciso que o dinheiro esteja lá sempre que eu precisar. E além disso, como vai ser um imprevisto, eu vou precisar de liquidez muito alta, porque se eu precisar, eu vou ter que sacar aquele dinheiro na hora e ele precisa cair na minha conta. Ou seja, o que mais importa para a gente nesse caso é a liquidez e a segurança do nosso investimento. Mas para você ter uma ideia de quantos meses você tem que deixar guardado, menos do que 3 meses se torna um pouco arriscado, e mais do que 12 começa a se tornar um pouco demais, então não é mais necessário, porque dentro de um ano, teoricamente, você já vai conseguir resolver o seu problema, certo? E o cálculo ele é bem simples, você vai pegar o seu custo mensal, então quanto que você gasta no mês, e não é para começar, eu posso cortar a Netflix, eu posso parar a academia e tal, não, você vai pegar o que você gasta hoje, o custo mensal que você tem hoje, e vai multiplicar pela quantidade de meses que você quer ter seguro. E é fundamental que todos os investidores tenham uma reserva de emergência. Por quê? Porque conforme você vai aprendendo sobre os investimentos, você acaba indo, consequentemente, para investimentos mais arriscados, por exemplo, as ações ou fundos imobiliários. Então, você acaba arriscando mais o seu dinheiro em investimentos que são focados no longo prazo. Então, se você tiver um problema e tiver que sacar esse dinheiro na hora, e encontrar, por exemplo, um mercado em baixa, quando as ações estão muito mal precificadas, muito abaixo do preço, você vai ter que sacar o seu dinheiro e você vai receber muito menos do que você colocou. Por isso é importante a gente ter uma reserva de emergência para não precisar mexer nos investimentos de longo prazo, que a gente não deve mexer nunca, a gente deve deixar lá para nossa aposentadoria, se for possível. E uma coisa muito importante, não confunda reserva de emergência com reserva de oportunidade. São coisas diferentes e alguns investidores não têm reserva de oportunidade, mas todos eles têm que ter uma reserva de emergência, tá? Porque a reserva de oportunidade ela vai ser usada somente quando tem uma oportunidade no mercado. Então, por exemplo, se as ações caem muito, os investidores deixam um dinheiro alocado em renda fixa para poder migrar esse dinheiro para as ações quando tem uma queda muito forte nas ações. Mas a reserva de emergência não tem essa finalidade, tá? Ela é para cuidar de algum imprevisto que venha acontecer na sua vida, tá? Então, perdi o emprego, você vai pegar aquele dinheiro. Eu tive que ir para o hospital, você vai usar aquele dinheiro caso você não tenha. Enfim, é para emergências que você vai usar somente. E agora o Felipinho vai falar alguns investimentos que priorizam segurança e liquidez para a gente poder utilizar como reserva de emergência, tá? Então se liga aí. E aí galera, tudo certo com vocês? Então, quando a gente está pensando em fundo de emergência, a gente tem 3 principais investimentos que é onde a gente pode alocar o nosso capital. O primeiro deles é o Tesouro Selic, que é o nosso queridinho, né? Ou também conhecido como a poupança 2.0. A gente também pode colocar nosso dinheiro em bancos digitais, como por exemplo o Nubank e o Banco Inter, que rendem um pouquinho ali todo mês. E também a gente pode colocar em fundos de investimento Trend DI. Então, vamos lá explicar um pouquinho mais sobre cada um deles. Vamos começar pelo Tesouro Selic, então. A gente já tem um vídeo falando bem a fundo sobre ele, então se você quiser dar uma olhadinha, confere aqui no card. Mas, basicamente, ele tem uma liquidez bem alta de D+1, ou seja, se você pedir o seu dinheiro hoje, você vai receber ele daqui a um dia útil na sua conta. Ele é muito seguro, porque ele é assegurado pelo Tesouro Nacional, então é basicamente impossível você não receber o seu dinheiro de volta. E também ele tem um rendimento diário, o que é muito bom, com certeza. O segundo investimento da nossa lista são os bancos digitais.
Então a liquidez deles é basicamente instantânea, porque o dinheiro já está na sua conta, então é só você fazer uma TED, pagar um boleto, passar o seu cartão e ele já vai estar sendo debitado direto da sua conta. E por ele estar na sua conta ali, ele vai estar rendendo 100% do CDI. Na segurança ele perde um pouquinho porque ele é assegurado pelo FGC e não pelo Tesouro Nacional, certo? Então ali ele perde um pouquinho, mas ainda assim é muito seguro, então não precisa ter medo. E quando a gente está falando de fundo de emergência, basicamente os pontos mais importantes são a liquidez e a segurança, certo? A gente não está buscando tanta rentabilidade, porque a gente só quer proteger o nosso patrimônio. A rentabilidade a gente vai buscar em ações, fundos imobiliários, enfim. Então os bancos digitais sim são uma ótima opção para você. E a terceira opção para você são os fundos de investimento Trend DI. Eles são basicamente fundos que investem em títulos públicos e Tesouro Selic. Então, indiretamente, você vai ter a segurança do Tesouro Nacional, mas não diretamente. Então, vale a pena prestar atenção nesse ponto. Agora, duas coisas muito importantes. Você tem que procurar um fundo que tenha liquidez de D+0, ou seja, que você já receba o dinheiro no mesmo dia. E também, o que é muito importante, que ele não cobre taxas. Porque se ele tiver taxas, é muito provavelmente que a sua rentabilidade vai lá para baixo. E isso não é nada interessante para você. E também vale a pena ficar de olho na taxa mínima e na movimentação mínima desse fundo. Tranquilo? Beleza, vamos fazer um breve resuminho, então uma comparação breve entre as três. Se eu fosse para te indicar um deles, eu indicaria ou o Tesouro Selic ou as contas digitais. Por quê, Felipe? Porque é muito mais simples e é muito mais fácil de você ter acesso a esses investimentos. A conta digital é basicamente você só abrir a conta, deixar o seu dinheiro lá, ele já está rendendo. Você não precisa fazer absolutamente nada, nem abrir conta em corretora, coisa nenhuma desse tipo. Então é muito, muito simples. Outro ponto que vale a pena a gente comentar é que o Tesouro Selic tem aquela taxinha de custódia do título que é 0,25% ao ano, que as contas digitais não têm. E também a liquidez do Tesouro Selic é D+1, ou seja, você demora um dia útil para receber o seu dinheiro, e nas contas digitais é D+0, o dinheiro já está ali, é só você usar. Uma coisa que eu gosto muito na Nubank é que não tem anuidade, não tem taxa para o cartão de crédito. Então você pode usar Uber, você pode pedir iFood, pode fazer o que você quiser. Desde que você pague a fatura em dia, você não vai pagar taxa nenhuma. Então isso é muito bom para quem é universitário, por exemplo, e não tem que ficar se preocupando com essas taxas que comem bastante o seu patrimônio. Então se você olhar por esses pontos aí, talvez as contas digitais estejam um pouquinho acima. Mas, sinceramente, qualquer um dos dois vai servir muito bem para o seu fundo de emergência. Galera, se ficou alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo pra gente. Dá um like no vídeo porque ajuda muito. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que não sabe o que é fundo de emergência, não sabe o que é CDI, não sabe o que é Selic e precisa aprender, está sempre sem dinheiro. E até o próximo vídeo.